Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma análise bacana de ações aqui no canal Bolsa Fácil. E o papel que eu separei para a gente poder conversar hoje, segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025, é sobre as ações da Suncor Energy, uma companhia de petróleo e gás dos Estados Unidos, listada em dólar nas bolsas de valores em Nova York, tá certo? Aqui na plataforma da Xstation, vou deixar para você o link para abertura de uma conta demo grátis, caso você tiver o interesse. Na aba de análise do mercado, a gente consegue observar aqui o Stock Scanner, que é um filtro, um radar, um sistema de busca que a gente pode colocar alguns valores para identificar as companhias que possam estar interessantes para a gente poder investir, tá? Deixa eu colocar a caneta aqui desse lado para não atrapalhar essa nossa leitura. O que eu gosto de fazer? Na capitalização do mercado, eu coloco companhias praticamente aí com 10 bilhões de dólares pelo menos, companhias dos Estados Unidos, tá certo? O PE, que é o nosso preço-lucro, no máximo em até 10 anos, para uma ideia de retorno de payback do nosso investimento. O ROI acima, pelo menos, da taxa de juros do Fed de momento. Então, o ROI trazendo para a gente aí acima de 5% ao ano. Depois, o Price to Book, que é o nosso PVP, até 2. Eu acredito que acima de 2 você poderia pagar mais do que o dobro em relação ao que seria o valor justo de mercado. Margem de ganho, tá? Margem líquida aí pelo menos acima de 10%. Taxa de endividamento em até 50%, porque a nossa ideia também é filtrar companhias lucrativas e com baixo endividamento. Bom, feito esse filtro, a própria plataforma ela já vai mostrar para a gente aqui uma lista de ações que correspondem a esses critérios, tá certo? E aqui nessa lista a gente tem então as ações da Suncor Energy, pelo ticker SU.US, companhia aí do setor de energia de petróleo e gás, e a gente vê como esses dados eles vão batendo. Margem líquida 14,5%, ROI na casa de 18%, endividamento em 32%, preço-lucro em 8%, price to book, o PVP em 1,4%, bastante interessante. E a Suncor também é uma companhia dividendeira, né? A gente vai ver daqui a pouco que é uma empresa que paga dividendos trimestrais acima de 4,5% ao ano. É um dividend yield bastante interessante para uma companhia listada nos Estados Unidos, esse dividendo você recebendo em dólar, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o gráfico do papel. A gente consegue, clicando aqui ao lado do ticker, nesse ícone, a gente tem a informação do instrumento. Aqui já vai trazer para a gente um resumo de quem é a Suncor, do que a companhia faz, e os dividendos. Aqui também interessante que a gente consegue dar uma olhada nesse histórico de dividendos ao longo de 2024, a gente vê que é uma companhia que paga dividendos trimestrais, então você já pode ter no seu horizonte que eventualmente uma posição de buy and hold na companhia tende a cair, a pingar dividendos para você 4 vezes por ano, tá certo? No gráfico semanal, a gente vê que nas últimas semanas o papel teve um recuo de 18%. Então a nossa ideia, seguindo a cartilha dos grandes investidores aí da Bolsa, é a gente ficar de olho em ações de boas empresas para comprar esses papéis baratos e depois, no longo prazo, a gente pensar em surfar essa valorização e também ficar bem posicionado para o recebimento de dividendos. Antes da gente se aprofundar no gráfico, vamos dar uma olhada em alguns números importantes aqui da empresa, para a gente poder fazer a nossa avaliação. Papel hoje na casa de 36 dólares, pagando um dividendo anual de 1,61 dólares, a gente tem um yield de quase 4,5% em dólar, tá? Isso é bastante interessante, bastante acima da média para o mercado de ações dos Estados Unidos. Depois, aqui, o site da Status Invest, ele traz para a gente algumas outras informações importantes. A gente tem a margem líquida
A gente vê que nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, essa margem ela vem trabalhando acima de 10%, também numa curva ascendente, sólida, organizada. Tivemos alguns tombos aqui, alguns recuos em 2015 e 2020, mas no longo prazo a gente vê que a companhia ela vem bem, né? Ela vem no seu operacional aí lucrativo. Esse então é o primeiro passo da gente achar companhias lucrativas. E depois é muito importante que a dívida, o endividamento esteja sob controle. Eu não gosto que a dívida esteja acima de 50% do patrimônio líquido. A gente vê que a média é 0,26, é bastante interessante. Então até aqui de 2020 para 2021 não ultrapassou 50% do patrimônio líquido. E agora nesses níveis, nesses últimos anos, a dívida vem sob controle. Quando a gente tem uma companhia que controla o seu endividamento, isso tende a minimizar o risco de falência da companhia no médio a longo prazo. Isso aí é bastante interessante para a gente, tá? Bom, vamos ver aqui agora, lucro por ação no último ano, 5,88 dólares. O papel hoje na casa de 36, então a gente tem o PL, uma ideia de retorno, de payback do nosso investimento em até 6 anos. Um payback baixo, tá? Esse múltiplo aí descontado pode ser uma oportunidade para a gente. E outro ponto interessante também é o valor patrimonial por ação. Quando a gente pega o patrimônio líquido e divide pelo número de ações negociadas, a gente tem uma ideia de preço justo de 24 dólares. Comprando a 36, a gente teria um ágio de 47% acima do que seria o valor justo de mercado, mas o PVP ainda abaixo de 2, tá? Então a gente fazendo o nosso raio-x, a gente entende que é uma companhia com bom histórico de lucros, é uma companhia com endividamento sob controle, paga um dividendo interessante e tem aqui os seus múltiplos baixos, os seus múltiplos descontados. Passando na nossa prova aí, né, dos nossos critérios de filtros aí bastante interessantes. Antes da gente ir para o gráfico, eu sempre gosto de passar para você também essas informações da questão do endividamento. A empresa hoje tem em caixa 1,3 bilhões de dólares, a sua dívida bruta é de 10 bilhões de dólares, então fica um saldo devedor de 8,7 bilhões. Porém, o patrimônio líquido da companhia é de 31 bilhões de dólares, por isso que a gente viu que a dívida líquida, a dívida que sobra é quase 30% do patrimônio líquido, portanto, nesse momento a companhia seria solvente, tá? Nesse momento aqui, com baixo risco aí de falência. Bom, muito bem, então a Suncor passando no nosso filtro, né, no nosso rastreio aí de números interessantes, e agora a gente vem para o gráfico semanal. Recomendo você que gosta de investir em ações no longo prazo, o gráfico semanal funciona muito bem, tá? É um gráfico que exclui os ruídos de curto prazo e também desenha bem as zonas de interesse do mercado. A gente vê que em junho de 22 tínhamos essa região de 42,70 como uma região de máximas. Esse nível de preço se repetiu. O mercado testou 3 vezes ao longo de 2024, ao passo que nesse momento também a gente tem os preços trabalhando nessa região de 35,5, de 36. Era uma região de topos. O último topo que a gente teve foi aqui em setembro de 23. E uma vez que o mercado rompeu, nós tivemos aqui a inversão de polaridade. Essa região que funcionava como resistência passou a funcionar como suporte, sustentando, segurando os preços. Aqui em junho de 24, depois em meados de 24, o último fundo aqui, o último suporte de novo em setembro de 24, tá? Agora, mais precisamente, um recuo de 18%. Então, já pode ser aquela chance da gente comprar uma ação boa e barata. E é muito importante que você saiba interpretar essa formação de candles aqui das últimas 3 semanas. O mercado ele vinha caindo, tá? Essa queda até ultrapassou a nossa região de suporte ali para fazer provavelmente uma captura de liquidez. E nós tivemos aqui esses 2 candles seguintes, esses candles de alta praticamente engolfando
praticamente anulando a força de vendas, o controle dos vendedores que nós tínhamos no mercado. Esse movimento aqui, ó, que você precisa ficar atento, né? Então a gente teve aqui, ó, esse fundo, tá? Deixa eu pegar aqui que você vai conseguir entender. Nós tivemos aqui, ó, o mercado respeitando os 35,5 nos últimos 2 testes e ele vem com tudo. Parece que rompeu, parece que o papel vai continuar caindo, mas ele vem justamente para capturar a liquidez. Eventualmente as ordens de stop, protegendo aí os compradores, o mercado vai capturar essa liquidez. Os grandes players conseguem montar as suas posições mais baratas, porque para eles conseguirem comprar barato é preciso uma grande quantidade de ordens de venda nessa região, porque para um comprar o outro tem que vender. Então a gente vê que o mercado vai lá, bate, captura a liquidez e começa a apontar para cima. Nesse nível de preços aqui em 36,5, um possível alvo aí no curto prazo seria justamente 41,5 para uma valorização esperada de 13%, tá? Então, vamos ver, vamos acompanhar o que pode acontecer, mas graficamente também com alguns números que a gente pôde ver, a Suncor nesse momento chamando a nossa atenção na carteira. Antes da gente encerrar esse vídeo, quero fazer o convite para você, para a Mentoria Bolsa Fácil, esse projeto remodelado, começando agora em 2025. A gente vai investir junto no mercado americano, nas melhores ações dos Estados Unidos e também em algumas das melhores ações do Brasil listadas em Nova York, que pode ser o ganha-ganha de você montar uma boa carteira de ações e também proteger o seu patrimônio em dólares no exterior, tá? Mentoria 100% gratuita, vou deixar para você fazer o seu cadastro pelo link aqui na descrição desse vídeo e você vai ganhar muitas coisas interessantes, a lista VIP. Você vai ser colocado numa lista VIP no WhatsApp para que eu possa te enviar os materiais e as aulas. Você vai ganhar o meu curso online Bolsa Fácil, que já está há vários anos sendo vendido aí no Hotmart, acesso vitalício. Um curso completo do básico ao avançado para você aprender a analisar o gráfico, aprender a analisar uma ação, montar a sua carteira de ações, tá? E todas as semanas a gente vai estar junto. Já logo no começo da semana eu vou te mandar uma aula com o panorama, um resumo dos principais eventos econômicos para você ficar na mesma página do mercado financeiro, as recomendações, quando eu identificar alguma ação que pode ser uma boa oportunidade, você vai receber essa análise exclusiva aí no seu WhatsApp, passando pelo gráfico, pelo número das empresas. A gente tem também a nossa planilha macro, atualizada aí toda semana com os principais dados econômicos do Brasil e dos Estados Unidos, para que seja mais fácil você interpretar o cenário econômico, o nosso radar de ações, as ações ali que estão com valuation interessante para a gente poder ficar de olho, e também algumas masterclasses ao longo do ano, tá? Alguns assuntos merecem destaque, a gente precisa parar um pouco para entender, para aprofundar, e eu vou te mandar também essas aulas exclusivas. Então, esse pacotão para você que quer ter uma carteira de investimentos interessante alocada em dólar no exterior, se inscreve aqui que eu vou acompanhar você no mercado, tá? Eu estou presente lá no Instagram também, é o rodrigorebeck.cnpi, faço o convite para você me seguir por lá, porque aí eu consigo te atender. Se caso você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem para participar da mentoria, para fazer o seu cadastro. Tenho atendido o pessoal por lá, tá? Fica mais fácil da gente bater esse papo, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Grande abraço para você, bons investimentos e até o nosso próximo encontro.